Fala galera, meu nome é Otávio Castilhos e hoje eu vou responder as perguntas que vocês mandaram do quadro Velho Romeu Responde. Esse quadro é um quadro onde vocês mandaram as perguntas pra gente e eu responderei as dúvidas que vocês têm sobre a banda, né? Deixar claro que, infelizmente, né, na minha preocupação, não deixaram eu saber as perguntas, então eu tô meio ansioso aqui um pouco nervoso pra saber aqui o que apareceu, né? Vamos conferir o que vocês mandaram aqui. Anônimo. A primeira vai ser anônimo. Vai rolar uma live? Bom, a gente tá pensando sim em fazer uma live, mas a gente também não quer sair, né? Ir para um estúdio diferente. Até para ir a algum estúdio a gente vai ter aglomerações, né? Então a gente está tentando o máximo de fazer uma live com qualidade aqui no estúdio aqui que a gente tem, no home studio que a gente tem aqui, onde a Velho Romeu ensaia. Mas sim, a gente está pensando sim, talvez agosto, quem sabe não role alguma surpresa por aí. Próxima pergunta. Ai meu Deus. Anônimo de novo. Qual é a idade mais difícil para você? Como podemos evitar estas dificuldades? Não dá pra pular. Uma pergunta difícil, né? Não sei, eu acho que é muito... Depende muito, né, da pessoa, assim, porque... Eu, sinceramente, talvez a idade, assim, mais confusa que eu passei foi ali dos meus 15, 16 anos. Não sei se tem como evitar essa dificuldade, ter essas dificuldades. Eu acho que é meio impossível de evitar ter essas dificuldades. Não sei se eu respondi essa pergunta. Uma pergunta difícil. Próxima pergunta. Anônimo. O que você queria que tivesse na sua cidade? Olha, eu acho que eu queria que tivesse mais espaço para bandas, né? Variadas bandas. Aqui a gente tem pouco, assim, espaço. Tem talvez uns 5 bares que eu sei que tenha para tocar, mas comparado ao que tem de banda é pouco, né? Eu acho que talvez mais espaços culturais, mais pubs, não só para bandas, mas para a arte em si, né? Teatro, exposição de desenhos, isso aí falta um pouco, não só na minha cidade aqui, que é Cachoeirinha, mas em todas as cidades. Anônimo, quais instrumentos tu sabe tocar? É meio relativo isso, né? Na verdade não é relativo, né? Pra mim é meio relativo, porque uma coisa é realmente saber tocar os instrumentos, outra coisa é tu arranhar os instrumentos. O que eu sei tocar realmente, assim, que eu estudei, e estudo até hoje, né? É bateria, violão e eu faço na faculdade piano. Então esses 3 são os instrumentos que eu estudo mais frequentemente. Mas eu sei tocar guitarra, eu toco contrabaixo na banda, né? Eu sei cantar, é um instrumento também, a voz, mas tocar realmente violão, bateria e piano, é isso que eu sei tocar. Próxima pergunta, anônimo. Oi, como vocês decidiram formar uma banda? Beijos, amo vocês. Eu também te amo, pessoa anônima. A ideia de banda, ela surgiu assim muito cedo na minha vida. Eu comecei a tocar muito cedo, eu ia nos ensaios, meu pai tinha uma banda, eu ia nos ensaios, eu sempre me interessei demais por isso. Desde cedo eu quis ser músico, então eu sempre quis ter uma banda. Mas assim, começou a ser concreto mesmo, a ideia de banda séria. Foi lá em 2014, 2015, que eu comecei a compor, né? Foi nessa época que eu comecei a compor e que a gente começou a formar a banda mesmo, a Velho Romeu. K. Castilhos, Stories, Instagram. Qual é a principal fonte de inspiração da banda? Essa pergunta eu não sei se a inspiração que tu tá falando é de algum artista que a gente se inspira ou se é qual a inspiração para as letras. Artista, eu não sei o resto, o Fábio, o pai, mas o meu, assim, eu posso dizer que eu gosto muito de escutar rock gaúcho. E a gente tem, assim, principalmente na Velho Romeu, na música, né? Tem bastante, né, a identidade aqui do rock gaúcho, mas também artistas como Arnaldo Batista, dos Mutantes, eu escutei muito, inclusive foi um dos que me inspirou a começar a tocar piano. Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, a gente se inspira bastante nessa galera e na música brasileira aqui, MPB, como Caetano Veloso, Chico Buarque. A gente é bem eclético, assim, então a nossa inspiração é bem ampla, podemos dizer assim. Anônimo,
Qual é a sua opinião sobre skateboard ou longboard? Você sabe andar de skate? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho legal. Eu não ando, né? Não é porque eu não quero, é porque eu não consigo mesmo. Sempre fui muito ruim nisso. Mas eu acho bem maneiro, assim, Eu queria, inclusive, andar de skate, mas infelizmente não consigo. Underline Helena Monteiro, Stories Instagram. Qual é a origem do nome da banda? Boa pergunta, Helena. A origem do nome da banda, como toda banda quando começa, é sempre um sofrimento arranjar um nome para a banda. Talvez seja até mais difícil do que fazer as músicas da banda, seja arranjar um nome legal para a banda. A gente não tinha nome, inclusive pouca gente sabe, mas a gente começou a tocar, nós três, no nome Das Humanas a gente começou. A gente fez acho que uns 2 shows, os primeiros 2 shows assim. A gente nem tocava música autoral, era cover, e a gente fez com este nome. Mas a gente não era algo assim que a gente gostava tanto assim para começar a estrear com as autorais. Eu já tinha a música Velho Romeu, em 2014 eu acho. Ela surgiu que a minha família ela tem bastante músicos, né? E eu sempre tive essa dúvida de onde surgiu, de onde começou essa questão da musicalidade da nossa família. Até que eu cheguei no meu bisavô, que se chama Romeu. Até onde eu sei, ele foi o primeiro o que tocava, ele era músico, ele tocava banjo. Ele era de São Francisco de Paula, ele tocava na noite lá, o banjo, ele tinha uma banda chamada Jazz do Sul. Eu fiz essa música em homenagem a ele, que é a música Velho Romeu, que está o clipe, inclusive a gente fez como se fosse a banda dele, essa Jazz do Sul, o clipe, não sei se tu viu. Já olha o clipe aí, se tu não viu. Um dia eu tava tocando essa música e surgiu a ideia de Velho Romeu, né? Apesar dele não ser velho, mas não sei porque o velho também, eu acho que ficou legal, então por isso que ficou o Velho Romeu. Mas também uma outra curiosidade, se você já escutou o EP, né, mesmo lugar da banda, o quadro que tem é a foto dele, esse é o Romeu, então daí que surge o nome Velho Romeu da banda. Isso ficou legal. Tu edita, né, cara? Então me ajuda. Dudu _Brito, Stories Instagram. Como a banda começou? Eu e meu pai, que é o guitarrista da banda, a gente começou a montar esse projeto, né, das músicas autorais. Eu já tinha umas 3 músicas, assim. A gente necessitava de um baterista. E meu pai, ele trabalhava numa escola, ele tinha um colega, que é o Fábio. O Fábio tocava bateria e ele convidou o Fábio para tocar, para fazer um ensaio. A gente se conhecer e tal, experimentar como é que ia ser o som. Logo no primeiro ensaio a gente já viu uma sintonia assim diferente, que a gente assim se deu super bem, a gente se sentiu super à vontade de tocar. A gente começou assim devagarinho e tal, ensaiando. E quando a gente viu, a gente estava fazendo o primeiro show e agora já é algo assim bem firme assim, né? Já gravou o EP, gravamos single e espero ainda continuar nessa caminhada. Próxima pergunta, Fátima Castilhos, post Instagram. Oi pessoal, gostaria de saber de onde vem a inspiração para as letras das músicas. Bom, é uma pergunta difícil, porque eu não sei de qual música tu tá falando, né? Mas, assim, no modo geral, eu posso dizer que algumas são amores antigos, alguns correspondidos, outros não. Questões existenciais, né? Sem dúvidas que a gente tem ao longo da vida. Também tem histórias. Isso é um caso curioso. Às vezes eu estou conversando com algum amigo meu, ele me conta algum caso, né, que aconteceu com ele e eu volto para casa refletindo sobre isso e eu escrevo sobre isso, né? Geralmente são isso, mas eu não sei dizer assim de onde vem ao certo. Anônimo. Qual é seu sorvete favorito? Meu sorvete favorito. Bom, meu sorvete favorito, assim, eu gosto de basicamente todo sorvete, mas talvez flocos de morango. Acho que isso, não sei muito bem, assim, tipo, eu só pego lá o que tiver, assim, se eu vou numa sorveteria eu pego todos que tiver e vou colocando lá. Inclusive, às vezes não consigo comer. Glória Espolive, Stories Instagram. Vocês pensam em lançar um álbum algum dia? Eu não sei se a gente... Eu não penso muito em lançar um álbum. Eu particularmente gosto muito de álbum, mas hoje em dia eu sinto assim que as pessoas, em geral, elas não têm muita paciência
para escutar um álbum inteiro, né? De 10 músicas no mínimo. Por isso a gente gravou o EP, porque ele é menor, mas, digamos, tem uma característica de álbum. Tu pode trabalhar nele como se fosse um álbum. Quem sabe um dia a gente grave, né, um álbum aí com 10, 12 músicas. Bom, quem sabe, a gente não sabe, né, no dia de amanhã. Anônimo. Já sofreu demais por amor? Ah, pergunta pra me fazer chorar. Não, mentira. Depende do que é sofrer, assim, né, digamos. Talvez sim. Acho que todo mundo já sofreu bastante por amor na vida. Então, sim, já sofri bastante, digamos. Sim, já sofri. Sim, já sofri. Próxima pergunta. Lucas_N Moraes. Luquinhas, Stories, Instagram. Não é pergunta, só registrar aqui que é a melhor banda do mundo e que Tavinha é meu ídolo. Porra, cara. Aí tu vai me deixar emocionado aqui. Pô, pra quem não conhece o Lucas, o cara é um monstro da voz grave, da percussão corporal. Muito bom procurar o trabalho dele lá. Ele participa do grupo Batucatu, que é aqui de Porto Alegre. Vale a pena dar uma conferida lá no trabalho dele, que é demais. Anônimo, você concorda com o mundo é dos loucos? Eu acho que todo mundo é um pouco louco, né? A gente não sabe bem o que é a loucura, digamos assim, né? Talvez sim, porque a gente é louco, né? Então já é um pouco louco pensar, né? Assim, com tantas espécies diferentes, a gente se acha, né, o dono do mundo, né? Então eu acho que isso já é uma loucura bem grande, né, pra gente. Então, talvez sim, o mundo é dos loucos. Renan Zitol, Stories, Instagram. Quando sai o vídeo do qual participei? Boa pergunta, Renan. Nem a gente sabe. É um clipe que a gente está fazendo, né, da música Ao Lembrar dos Livros, que está no EP Mesmo Lugar, que está em todas as plataformas digitais. Não é marketing que eu estou fazendo, só estou falando, por acaso. Estava bem adiantado já era para ter sido lançado. Pela questão da pandemia, a gente teve que adiar, a gente não conseguiu terminar. Então assim que isso terminar e a gente puder voltar ativa de novo, vai ser divulgado, né, nas redes sociais quando será lançado. Fica atento na página da Velho Romeu do Instagram e na página do Facebook, que lá a gente vai estar sempre atualizando, né, as novidades. Anônimo. Qual país você mais admira? Não sei se eu admiro um país assim, específico. É um país que eu queria muito visitar. O primeiro seria Cuba e o segundo seria Inglaterra, porque a maior parte das bandas que eu sou fã são de lá, né? Como Pink Floyd, Beatles, Rolling Stones. E espero visitar um dia. Lucas_N Moraes, Stories, Instagram. Quando teremos camisetas da banda e carteirinha? E fã-clube. Bom, as camisas a gente já pensou, inclusive, muitas vezes. Eu não sei por que não saiu ainda essas camisas. Veio a ideia e ficou de lado no fim, a gente não pensou mais. Uma carteirinha tu já tem, né, cara, de fã da banda aí, tu já vai... Acho que o Lucas, se eu não me engano, é um dos caras que mais vai no show, no fã-clube, e daí depende de vocês, né. Bom, era isso, gente. Foi muito legal fazer esse quadro. Pra mim, tudo isso aqui é novo, né. Eu não sou muito blogueirinho. Foi muito legal, foi muito divertido. Espero que a gente possa fazer de novo, né? Se der certo, com certeza a gente vai fazer de novo esse quadro. E claro, ouçam o EP Mesmo Lugar, né? Que está em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer. Inclusive a música que está tocando aqui no vídeo é do EP. Se curtiu, vai lá, escuta em casa, dá essa força. E se cuidem em casa aí, fiquem em casa e até a próxima. Que essa vida é muito mais do que só viver.